Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando com mais uma oração da noite, dando sequência às nossas devocionais a respeito do reino do céu, suas exigências e privilégios. Hoje eu quero deixar com vocês, para a meditação da família, para a sua meditação pessoal, Mateus capítulo 5, versículos 33 e 37. Quero, para constar, ler apenas o versículo 37, que diz assim: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Seguindo com as nossas devocionais, nesta última sessão do capítulo 5, hoje quero tratar com os irmãos a respeito da honestidade. Na realidade, esse é o assunto de Jesus. A honestidade como fruto da justiça do coração. Ou seja, o lastro da nossa vida honesta está na justiça do coração. Mais uma vez, Jesus aparece aqui contrastando a conveniência hipócrita dos escribas e fariseus com o verdadeiro sentido da lei. Versículo 33 diz assim: também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Na versão viva desse texto diz assim: você não deve fazer falsas promessas, mas deve cumprir os seus votos para com o Senhor. Na verdade, nós temos aqui mais uma antítese, a quarta delas. E, num certo sentido, essa antítese que aparece aqui, ela se deriva da anterior. Ou seja, porque na essência, o divórcio também é uma quebra de juramento. Ou seja, uma palavra empenhada que não foi cumprida. O que o povo, na época de Jesus, tinha ouvido e continuava ouvindo a respeito de juramentos, na realidade, não vinha do Velho Testamento. Era uma declaração resumida, um composto bem conveniente, articulado pelos escribas e fariseus, a partir dos textos de Levítico, capítulo 19, verso 12, Números, capítulo 30, versículo 2, Deuteronômio, capítulo 23, versículo 21. A lei, na realidade, proibia efetivamente três coisas. Primeiro, juramentos irreverentes, indiscriminados, sem propósitos, juramentos falsos, ou seja, perjúrio. A lei proibia o uso leviano do nome do Senhor e também ela proibia que qualquer juramento fosse quebrado. Uma vez confirmado um juramento, ele precisava ser cumprido. E é isso que Jesus vai continuar proibindo aqui. Na prática, era o que estava acontecendo, ou seja, a visão de Deus a respeito dos juramentos estava sendo totalmente deturpada pelos escribas e fariseus, pelas autoridades religiosas daquela época. Versículo 33, na realidade são mencionados dois votos: não jurarás falso, ou seja, perjúrio, não perjurar, não mentir a si mesmo, não mentir para os outros, e também não fazer falsas promessas. E depois diz lá: cumprirás rigorosamente os teus juramentos. O verbo cumprir significa pagar totalmente o que é devido. E o substantivo juramento que aparece aqui traz a ideia de incluir, de unir, de amarrar. Ou seja, você evocou como testemunha Deus e ele então faz parte, ele está agora amarrado àquilo que você prometeu. Esse é o sentido. Jesus traz à tona então essa questão dos juramentos, porque como outras questões, os fariseus, os escribas, as autoridades da época também tinham manipulado, e era uma demonstração da hipocrisia, da religiosidade deles. Era também uma prática hipócrita. Ou seja, o juramento dos judeus naquela época, embora a lei mosaica tratava do juramento de forma bem solene, naquela época tinha se transformado num sofisticado sistema de casuísmos. Ou seja, ao invés de encorajar a veracidade e a honestidade, os juramentos na época tinham se tornado em oportunidades para mentiras espertas e também para a falsidade. Na essência, Jesus não está condenando juramentos.
Na realidade, ele está veementemente criticando a prática dos juramentos nos seus dias, ou seja, conforme era feito por aquelas pessoas naquela época. Naqueles dias, eles dividiam os juramentos em duas classes, os absolutos e os relativos. Os absolutos eram aqueles que se invocavam o nome de Deus. Então, quando se invocava o nome de Deus, se obrigava a cumpri-lo. E os relativos eram aqueles nos quais se evitava o nome de Deus. Então, quando não se colocava o nome de Deus, a pessoa não tinha tanta obrigação assim. Por isso é que Jesus diz aí, se jurava naquela época pelo céu, pela terra, por Jerusalém, pela felicidade de Israel, se jurava até por uma árvore de oliveira, né? E nesse caso, esse juramento não podia ser confiável. Na essência, em ambos os casos, tanto os absolutos quanto os relativos, eram juramentos evasivos. Na realidade, eles não declaravam nada e não prometia nada. Na prática, não passavam de juramentos frívolos e fúteis. Os votos naquela época eram indiscriminados, insinceros e tornaram-se tão comuns que ninguém levava a sério mais. Transformaram-se numa marca de engano, né? Ao invés de inspirar confiança, inspirava ceticismo. É este juramento que Jesus está proibindo. É nesse contexto que Jesus disse, de modo algum jurareis. E falou isso por dois motivos. Primeiro, porque se você jurar, você tem que cumprir. Independente de ter jurado pelo céu, pela terra, por sua cabeça. Porque na visão de Jesus, Deus está presente em tudo. Não tem como você separar, tirar Deus do seu negócio. Não. Na realidade, a grande verdade aqui é que Deus está envolvido em tudo na nossa vida. Então, se você jurou, tem que cumprir. E se não cumprir, estará pecando. Segundo, Jesus vai deixar claro aqui que no seu reino, aqueles que têm o seu caráter, esses são desafiados sempre a viver a verdade. Sempre falar a verdade e cumprir aquilo que falar. Então, para o crente, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele não precisa se valer destes juramentos. Então, aqueles juramentos que os escribas e fariseus faziam e ensinavam, esses nós devemos abominá-los. Portanto, perjurar continua sendo proibido. Mas, na realidade, o que Jesus está proibindo aqui? Esse tipo de julgamento que eu acabei de dizer. Ele, porventura, estaria proibindo aqui jurar a bandeira ou o juramento diante de um tribunal em algum processo? Na realidade, não. Próprio Jesus, ele não está aqui proibindo os juramentos indiscriminados, qualquer tipo de juramento. Não, na realidade não. Por exemplo, diante do tribunal, ele mesmo jurou, Mateus 26, 63. Ele, diante das autoridades religiosas, ele jurou. E também o apóstolo Paulo evocou o nome de Deus para deixar claro que aquilo que ele estava escrevendo era de fato inspirado. Segundo aos Coríntios 1, verso 23 e Gálatas, versículo 20. Na realidade, meus queridos irmãos, o que Jesus está ensinando aqui é que a palavra do cristão tem que ser sim e valer sim. Tem que ser não e valer não. Não precisa de juramentos. Entretanto, o crente, ele precisa zelar pelo seu testemunho. Ele tem que zelar por sua palavra. A sua honestidade tem que ter lastro no seu coração. E nesse sentido, ele não precisa de juramentos. Não. Mas quando as pessoas que não têm esse caráter exigem dele esse juramento, ele pode jurar. Para ele, não faz a mínima diferença. Jurar ou não jurar, porque a sua palavra vai ser sim, sim, e o seu não vai ser não. É assim que ele nos ensinou, é assim que nós temos que viver. Portanto, meus queridos irmãos, vivamos como Jesus nos ensinou. E vamos zelar pelo nosso testemunho e pela nossa honestidade, pela palavra honesta. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa e até o nosso próximo encontro em nome de Jesus.